Carlos. Pô, Nicolas, o prazer é todo nosso, cara. Assim, eu sempre costumo fazer uma apresentação aqui, né? Então vamos começar a dar boa noite pro pessoal, para as pessoas que estão aí também. Sejam todos bem-vindos à nossa live indomável aí, número 6, né? Que em cada live, Nicolas, eu faço uma rápida abertura para explicar um pouco do objetivo da Invictus, né? Da nossa missão que a gente desenvolveu, que Fantástico. é contribuir para o desenvolvimento do marketing, né? Do mercado do esporte, principalmente a gestão, o marketing, a comunicação, democratizando o conhecimento e tentando diminuir a distância entre o mercado e a academia. Então, muito obrigado, pessoal, pela audiência, pela presença de vocês. Toda quinta-feira a gente faz essa live, entre 9 e 9 e meia da noite, sempre com um grande nome do mercado. E o nosso nome é o professor Nicolas Cabaleiro, nasceu no Uruguai e se mudou para o Brasil aos 6 anos de idade. Ele possui graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Santa Maria, pós em Marketing pela ESPM, mestrado em Ciência do Movimento Humano, Marketing Esportivo pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Engenharia de Produção e Inteligência Organizacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nicolas é coordenador de Marketing e Comunicação na Universidade de Passo Fundo, assessor de Marketing Esportivo na Universidade do Sul de Santa Catarina. Na Suíça, trabalhou na assessoria de Marketing Esportivo Internacional Wind Group Holding, sendo responsável pelo Departamento da América Latina. Coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Atualmente, ele é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, coordenador de Publicidade e Propaganda do curso Superior em Tecnologia e Produção Multimídia da pós-graduação em Marketing Esportivo do Centro Universitário do IESB, aqui em Brasília. É isso, Nicolas? É isso mesmo. Professor convidado de inúmeras instituições de ensino em nível de pós-graduação, nas áreas de publicidade, administração, gestão e marketing esportivo. E o Nicolas também é analista de dados do projeto Referência da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Então, é um cara com um gabarito muito forte. Uma honra, Nicolas, estar com você aqui na nossa live Indomável. Para a gente começar, queria te perguntar um pouco, né? Você já mencionou um pouco da sua carreira, de como é que. Queria que você falasse para as pessoas como é que você começou a trabalhar com marketing esportivo, como é que começou tudo isso, né? A gente conversava por telefone antes, que você é um pioneiro da área em 93 ou 94, né? Quando lá o curso da Universidade Federal de Santa Maria, o curso de Educação Física, né? Se quiser começar por aí, quando começou a sua trajetória? Bom, obrigado pela apresentação. Novamente é uma honra, Carlos. E antes de mais nada, eu queria te elogiar o trabalho que tu está fazendo na Escola Invictus, de orientando justamente as pessoas que querem entrar no mercado. Já são 5 capítulos, já estou vendo. Isso é fantástico, é maravilhoso, é um trabalho que me surpreendeu, realmente eu não conhecia, e a partir da live que o Rafael fez contigo, tal, eu comecei a ter acesso, achei sensacional. Bom, eu sempre falo que, digamos, é um prazer e uma honra. Eu sempre falo que eu cheguei, acho que um pouquinho cedo demais na indústria, assim, na indústria do esporte, na indústria do marketing esportivo. Era 94 e eu tinha me formado em publicidade, eu sempre quis trabalhar com esporte, jogava vôlei, nadava, assim por diante e tal, e me formei em publicidade, mas eu queria ter feito educação física também, e aí me formei em publicidade, fiz uma pós em marketing na SPM e tal, falei, não, mas a área que eu quero trabalhar é marketing esportivo, eu quero aliar a administração, a publicidade, o marketing e o esporte, eu sempre quis essa união. E na época não existia nada, no Brasil não existia praticamente nada, existia a Gama Filho, que tinha o professor Lamartine, que pesquisava um pouco. Tinha 2 ou 3 livros na área no Brasil, que era o Francisco Paula de Melo Neto, até eu tenho esse livro aqui atrás, tal, que era Marketing Esportivo, pouquíssimo. O Hernani Contursi escreveu, o Bechara, que é um outro cara das antigas, ainda não é esse Bechara agora da área do direito esportivo. Tinham pouquinhos livros, pouquíssima literatura. E eu falei, mas eu quero entrar nessa área. E um cara em Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria sempre foi uma das melhores, nos anos 70 e anos 80, sempre foi considerada a referência no Brasil, internacionalmente, né? E teve um cara, o Sérgio Carvalho, o professor doutor Sérgio Carvalho, em 89, 90, falou assim, eu vou abrir uma área dentro da educação física, que é para trabalhar comunicação, movimento e mídia na educação física. O cara visionário, o cara que diz assim, olha, qual é o meu objetivo? É colocar nas editorias dos meios de comunicação profissionais de educação física, onde eles pudessem orientar os jornalistas sobre a linguagem que eles tinham que adotar e assim por diante. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu vou fazer então. Eu cheguei para o cara, pode falar, por favor, pode ter... Não, mas eu queria saber o seguinte, Nicolas, naquela época já se falava no termo marketing esportivo? Ou era uma coisa difusa que estava...
Já se falava, né? Já se falava, mas assim, pouquíssima gente estudava. Assim, eram os artigos do tal do Molina, que escreveu lá no IPA, em Porto Alegre. Era assim, tu tinha que cavar. O Lamartine fez algumas apresentações, mas era muito incipiente. Tinha Sport Link, do Kleffer. Era uma coisa assim, que a gente está falando 94, uma coisa assim. E quando eu entrei nesse mestrado, cheguei para o Sérgio Cavalli e falei, olha só, eu quero trabalhar com marketing esportivo. Sou publicitário, fiz pós-graduação em marketing, e eu quero essa linha de pesquisa. O cara falou assim, pô, vamos lá, me interessa. E aí eu entrei no mestrado em 94 em Santa Maria. O que aconteceu? Quando a gente sentou para discutir minha tese, é legal que eu vou conversando isso, porque eu vou contando mais ou menos o que foi acontecendo, eu acho que é interessante o pessoal saber. Quando eu sentei, eu falei assim, Sérgio, o que eu quero é pesquisar o maior case de marketing esportivo até então no Brasil. Qual era? Né? Tinha dois fortíssimos. Banco do Brasil, né, que começou em 91, com a torcida do Banco do Brasil de vôlei de praia, Banco do Brasil, reposicionamento na mente do consumidor, tudo isso, procurar no Google, o pessoal acha tranquilo, nem vou perder tempo com isso. E o grande case no momento, que era o quê? A Parmalat. Eu falei, eu quero pesquisar a Parmalat, é o que eu quero. Aí o cara falou assim, não, vamos embora, então vai ser isso que eu vou fazer. O que aconteceu? Quem é o cara da Parmalat? Quem é o cara que eu preciso entrevistar para minha dissertação de mestrado e tal? José Carlos Brunoro. Até ontem, coincidência, ontem o Brunoro fez uma live para Pluri, consultoria e tal, né, e a gente acabou se encontrando depois de muitos anos. Eu estou seguindo ele no Instagram, ele a mesma coisa, me seguindo. Então, quer dizer, daqui a pouco eu quero trocar uma ideia com ele. E aí eu falei, pô, eu vou seguir esse cara aonde for. Eu sempre falo, o currículo dele é um currículo invejável. É um cara que foi gestor desde na época do voleibol, da Pirelli, treinador da seleção brasileira, depois auxiliar da seleção brasileira do Bebeto Freitas, depois pegou a Pirelli, gerente da Pirelli, foi convidado para a Parmalat, depois foi para a Fórmula 1, depois foi para o Dakar. Uma coisa absurda. E assim, eu sempre falo, Carlos, que hoje, qualquer pessoa, não estou dizendo assim, mas são parentes, eu vi uma live um tempo atrás, há 2 semanas atrás, o cara falou assim, eu sou meio New Kids on the Block na área, na indústria esportiva. O que tem de New Kids on the Block hoje, e aí o cara fala uma coisa, já vi a referência. Então a gente já estava perdendo algumas reais referências da área. E o Brunoro é um cara que tem, no mínimo, 35, 40 anos de gestão do esporte. Né? E aí eu falei, pô, eu vou seguir o Brunoro onde for. E aí eu fui para Foz do Iguaçu num congresso que ele estava, aí ele não me deu muita moral, porque eu expliquei a situação para ele. Aí depois eu encontrei ele em Porto Alegre, expliquei para ele, olha, por favor, eu quero fazer um trabalho sobre a cogestão esportiva no futebol e tal. Ele falou assim, beleza, então eu vou deixar minha secretária te passar o telefone, porque cada vez que eu ligava, a secretária, ele não está. Ele não está. Eu falei, pô, eu não vou conseguir falar nunca com essa mulher, pô, com o Brunoro. Até que eu expliquei para ele o projeto, ele falou assim, eu fui seguindo ele em vários congressos, em vários seminários, até que ele me deu um tempinho para conversar com ele e eu consegui falar com ele. Aí eu fui para um congresso, eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu fiz o caso Juventude Parmalat, porque eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu não podia. Palmeiras era muito difícil, era muito longe para mim, era meio complicado, por mais que a principal cogestão fosse em São Paulo. Né? E aí, para mim, era mais perto de Juventude. E aí, eu fui num congresso em 95, eu me lembro, comecei a pesquisar dados, tal, fui num congresso na Espanha de marketing esportivo, um fórum olímpico em Barcelona. Quando eu voltei, eu desci em São Paulo, e aí eu peguei e fui na Road Parmalat, fui na sala do Brunoro, pô, daquela, como posso dizer, aquela idealização daquilo que eu queria ser, assim, aquele dirigente esportivo, um departamento de marketing de uma empresa tal, e o cara estava trabalhando no esporte dentro da maior empresa tal, que desenvolvia os maiores projetos de marketing esportivo tal. Aí entrevistei ele 3 horas tal, tal. Bom, aí finalizei o mestrado, né, comecei um doutorado, né, só que eu estava muito teórico, por mais que eu ia ser doutor com 26 anos, eu ia ser o primeiro doutor em marketing esportivo no Brasil, o mais novo, né, no Brasil, com certeza, com 26 anos. Só que aí, nesse período, eu fui morar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde a Universidade de Passo Fundo estava começando a montar um time de voleibol. E dali, daquele time de voleibol, a Universidade de Passo Fundo era a principal patrocinadora. Eu fui trabalhar nessa universidade e virei assessor de marketing esportivo dessa universidade. E dali saiu, daquele time de voleibol, saiu o Gustavo Endels e o Murilo. O Murilo, que foi o melhor jogador do mundo, tal, da seleção brasileira, o Gustavo, o irmão dele também. Aí fiquei ali 3 anos, e aí depois eu falei assim, quer saber, não é isso que eu quero para mim. Eu quero ter uma experiência internacional. Liguei para o Brunoro, que a gente tinha estabelecido, eu lancei um livro, o caso Juventude Parmalat, ele fez o prefácio e tal. Até eu sempre brinco que
Ele escreveu um prefácio dizendo o seguinte: pô, conheci o Nicolas por telefone, e era tanta insistência esse cara falar sobre as ideias dele, que um dia eu acabei cedendo, porque eu enchi o saco do cara, pelo amor de Deus, e era o cara era... Pô, você fez uma marcação cerrada, né? Marcação cerrada. Exato, e o cara era o cara, desde a Exame, a Isto É, a Veja, a Folha de São Paulo, o Globo, pô, os caras só entrevistavam ele, era o cara da mão. Então a gente tá falando isso em 98. Aí eu falei, quero ir embora do Brasil. Bruno, tu consegue para mim um estágio no Parma? Porque a Parmalat ainda patrocinava o Palmeiras e o Parma. E aí ele falou assim, claro, pô. E aí eu larguei tudo, larguei doutorado e tal, e fui morar em Parma, né? Passei um tempo em Parma ali, na verdade, fiquei um tempinho ali em Parma, e ali, a gente está falando isso em 98, Carlos. Ali eu vi já a diferença. E a gente está falando na década de 90, o futebol italiano era muito forte, né? Depois entrou o espanhol, bom, a Premier League também acompanhava tal, mas na moda do futebol brasileiro, o futebol exterior era o italiano. Era a nossa referência internacional, Juventus ganhava tudo, o Milan teve a época áurea, absurdo, levantando títulos assim por diante. E aí eu vi aquela realidade do Parma, absurdo. O departamento de marketing tinha uma sala monstruosa de assessoria de imprensa, onde tinham vários monitores, onde eles ficavam olhando o desempenho e a nota dada pelos veículos de comunicação para cada jogador, porque isso valorizado, desvalorizado. Falei, caraca, isso é em Parma, imagina o que não acontece na Juventus, no Milan, a gente está falando em 98. Aí eu falei, bom, mas eu preciso ir para um lugar onde estão as verdadeiras assessorias de marketing esportivo na Europa e tal. E aí eu fui morar em Lugano e trabalhar em Chiasso, na Suíça. E ali eu realizei um grande sonho, que eu trabalhei na Win Group, foi durante 1 ano e meio, que é a assessoria de marketing esportivo oficial da Fórmula 1. Trabalhei com a Juventus, e assim por diante e tal. E eles me contrataram para Operação Brasil. Aí eu tinha que lançar produtos de licenciamento de panetones, com as marcas e logotipos de logomarcas nos times de futebol no Brasil. Fiz projetos para o Comitê Olímpico Brasileiro, para o Guga, para o Rubens Barrichello e tal. E eu estava vivendo um sonho, pô. Eu tinha 27 anos e estava trabalhando ali quando eu passava o Schumacher assim no corredor. Eu falei, cara, isso não está acontecendo. Eu estava vivendo um sonho durante 2 anos ali, absurdo, com 26, 27 anos. Beleza. 29 anos, falei, vamos voltar para o Brasil, questões particulares fizeram voltar para o Brasil. E o Renan Dalzotto, que era o treinador da seleção brasileira, o atual treinador da seleção brasileira de voleibol, estava montando um time de voleibol em Florianópolis, chamava Unisul. Era o time anterior da Olímpicos, onde ele era o treinador e foi indo para várias praças no Brasil, tentou Rio de Janeiro, tentou Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois a Olímpicos, depois que posicionou na mente no mercado, falou, bom, eu agora não vou mais, eu vou largar esse time de voleibol. Só que o que aconteceu? Eles podiam... qual é o grande problema de uma empresa que investe no esporte, né? Quando ela encerra o seu contrato, geralmente tudo aquela imagem que ela teve, a Warner e assim por diante e tal, de retorno e principalmente de reconhecimento, quando ela encerra uma atividade, geralmente a propaganda ela pode ser contrária à sua imagem. O que aconteceu para eles? Não largar, e o time da Olímpicos era a base da seleção brasileira de voleibol. O que eles fizeram? Para eles não colocarem 6 jogadores desempregados, eles foram no mercado e falaram, quem quer um time de voleibol? E a Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, falou, olha, venham, nós queremos isso, nós queremos esse time de voleibol, né, pra gente. Aí o Renan, até porque a esposa dele morava é de Florianópolis e tal, levou esse time para lá. Eu coincidi que eu estava voltando da Suíça, fui morar em Florianópolis, foi meu sonho morar em Florianópolis, e eu virei assessor de marketing esportivo da Unisul durante 2 anos, 2 anos e meio e tal. E aí depois comecei a dar aula de marketing esportivo e passei 10, 15 anos dando aula de marketing esportivo, e o que me deixa muito feliz é que eu estou vendo hoje que tem mais de 200, 300, 400 ex-alunos que estão no mercado, em grandes clubes de futebol, em consultorias e por diante. Então, basicamente, mais ou menos, essa foi minha entrada na área de marketing. E fiz várias consultorias também na área de marketing esportivo. Interessantíssimo, cara. O Plastina colocou assim, isso porque ele ainda está na década de 90. Comentário do Rafael Plastina aqui, do seu background. Começar a agradecer aqui também, Nicolas, a presença da galera. Ó. O Edilson falou que o Bruno Oro praticamente trouxe o marketing esportivo para o Brasil. A Marina, até conversei com ela hoje no Instagram. Obrigado pela presença, Marina. Colocou que o Bruno Oro é o começo de tudo, é verdade. O Igor está aqui presente também. O Clínica do Surf. Fui aluno dessa fera na Gama Filho, marketing e administração esportiva. Robson,
O trabalho de surf é absurdo e maravilhoso, social e de performance em Ilha Bela, espetacular, espetacular. Um grande amigo. Show de bola. O Farina Obrigado também pelo... espetacular. Farina. Tá aqui o Rafael Zanetti também, tá aqui da Passione, né? Obrigado, viu, Rafael, pela presença. Grande amigo. Meu ex-aluno. Só tem fera aqui hoje, cara. Né? O Rafa, ex-gerente de marketing do Palmeiras, ex-gerente de marketing do Atlético Mineiro. Um orgulho, aluno nosso, do Plastina também, um grande cara e um excelente profissional. Um excelente amigo. Fantástico. O Rafael até participa de um grupo de WhatsApp, onde ele coloca umas discussões bem interessantes lá. O Rafael perguntou se o que tem atrás de você é um banner ou se é um livro mesmo, viu, Nicolas? Tá te provocando aqui o Rafael. Essa aqui é a coleção. Eu falei que eu tinha que ficar bonito. A live que eu fiz com o Rafa, qual que perguntou? O Rafael? Qual deles? Foi o Plastina. O Rafael? Plastina. O Plastina. Eu tenho um armário, eu não estava preparado para home office, eu estava no quarto de hóspedes com um armário atrás, eu falei, não, deixa eu botar meus livros aqui atrás e tal, para ele ficar mais bonitinho na sala aqui, né? É interessante. Ó, não podemos deixar de falar do professor Paulo Henrique aqui, ó, que está falando aqui que o G-Sport está aqui, Nicolas. Fantástico. Obrigado, Paulo, é uma grande pela presença. Honra. Eu faço parte do G-Sport, é uma grande honra, é um cara que faz eventos como ninguém na área de gestão de esporte no Brasil, internacionalmente reconhecido em tudo que é lugar, é um cara pioneiro na área de gestão de esporte também, principalmente em estudos acadêmicos e organização de eventos absurdos e maravilhosos. Tu viste o padrão dos eventos que ele faz, né? Um grande abraço, um grande amigo. Muito bom, muito Leandro bom. Rolim também, forte abraço, um grande amigo. Vamos lá. Muito bom. Nicolas, o Edilson já fez uma pergunta que estava até na minha pauta aqui, você falou já um pouco a respeito disso. Como é que era o marketing esportivo do Brasil naquela época? E quando você foi para a Europa e viu aquilo que já era o marketing esportivo mesmo de fato, né? Nós temos também a escola americana, que é muito interessante, que é muito forte, né? E como é que era a diferença na época, assim? Só para você citar um exemplo prático para a galera. Não, fantástico. Novamente, né? Eu gosto de contar os cases que eu passei, porque eles são, na verdade, uma realidade daquilo que é exatamente aquilo que eu vivi. Eu sempre falo, eu vivi os 25 anos ou os 30 anos de desenvolvimento do marketing esportivo no Brasil. Não que eu fui responsável absolutamente por eles. Eu estou dizendo que eu acompanhei, e muitas vezes inserido em alguns cases, alguns momentos ali, né, e não de sucesso, muito pelo contrário, mas principalmente olhando, pesquisando, analisando, tal, todas essas questões assim. Quando eu cheguei, por exemplo... É a tal da testemunha ocular, né? Exatamente. Meio que uma testemunha ocular também. Uhum. Exato. Eu digo assim, eu li tudo o que tinha de marketing esportivo, comprei tudo, analisava tudo, todos os sites, tudo, era uma coisa, eu era devorador de tudo que saía, de todos os autores, de todas as pesquisas, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no Brasil. Quando eu cheguei na Suíça, na Win Group, eu conto sempre esse caso porque foi uma coisa emblemática, assim. Né? Eu cheguei na Win Group e era para nós lançarmos o quê? O cara me contratou para nós lançar. E tem toda uma história, como é que fui contratado, que eu acho que a gente vai perder uma hora aqui falando que não vale a pena. Vamos direto para essa diferença aí. Uhum. O cara me contratou para lançar o quê? Um panetone, que seria um panetone numa lata de 100 gramas, com logotipo e logomarca dos clubes de futebol no Brasil. Né? Eles já tinham lançado essa empresa, já tinha lançado na Itália. Eu tinha vendido 8 milhões de unidades com a Juventus, com o Milan Internacional, Roma, Torino, Lazio e assim por aí. E com a imagem dos atletas e as cores e o escudo dos clubes. Aí, a primeira reunião que eu tive com ele, o cara falou assim, tu acha que isso aqui funciona no Brasil? Eu falei, só o Flamengo tem 36 milhões de torcedores. Os olhos do cara pareciam aquele tio Patinhas, assim, quando saltava assim, nos desenhos que a gente via no gibi da casa. Falou assim, tu tá contratado, amanhã tu começa a trabalhar. O cara falou, vou ficar... Ele já era milionário, eu vou ficar trilhardário, né? O cara... E assim, mulher. Então tá, aí no outro dia, cheguei para trabalhar, eu não estava acreditando naquele momento, o cara falou, a gente vai te dar um treinamento, tu vai ligar para os clubes, os clubes vão dizer, tu vai mandar um fax para eles, na época do fax, tal, se a gente está falando 99, tu vai mandar um fax para os caras, explicando o seguinte, nós temos um doce que vai ser lançado no Brasil, com logotipo e logomarca dos clubes, tu só vai falar que tem um mínimo garantido de 15 mil reais, de 15 mil dólares e 7% de royalties para cada produto vendido. O gerente de marketing vai, quando chegar de manhã cedo no clube, no Flamengo, por exemplo, vai olhar aquele fax, vai entender, vai assinar e vai te devolver de fax, pelo fax naquele mesmo dia e tu vai ter todos os pré-contratos dos clubes, né, iguais aos teus colegas. Tinha um colega meu que estava fazendo na Inglaterra e na Alemanha, outro estava fazendo na Espanha, em Portugal, outro estava fazendo na Holanda, né, e na Bélgica. Tá, né? E eu falei, olha,
no Brasil não vai funcionar assim. Os caras, não, claro que vai, imagina, 36 milhões, a gente vai trabalhar com o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu falei, ó, não vai funcionar. Mandei o fax no outro dia, todos os meus colegas mandaram. Cara, eu ficava olhando pro lado, os caras só recebendo os fax com a resposta do Barcelona, que hoje está muito em moda, Real Madrid, Liverpool, tal, porque os caras entendiam o que era o licenciamento. E eu mandei o fax, primeiro dia não recebi a resposta, segundo também não, primeira semana não recebi, segunda semana... Falei, cara, eu vou ter que começar a ligar. E ligava, e aí nos clubes não tinha ninguém no departamento de marketing. Aí tentava conseguir o telefone, na época o celular era meio complicado, estava começando o celular no Brasil também, né, que todo mundo tinha tanto celular assim. E aí conseguia o telefone da casa dos caras, do diretor de marketing, na casa, porque o cara estava lá só tardinha e tal. Né? Conclusão, eu demorei. Os caras demoraram uma semana para ter todos os contratos de licenciamento dos clubes que eles iam fazer na Europa. Eu demorei, Carlos, sem exagero, 1 mês e 17 dias até os caras no Brasil entenderem o que era um projeto de licenciamento na área de esporte. Querendo royalties lá em cima, querendo mínimo garantido absurdo, semanal, coisas absurdas que a gente está falando com grandes clubes. Então, quer dizer, isso foi uma coisa absurda. Quando eu voltei em 2000, aí sim, em 2000, em 2000 eu posso dizer que foi o grande marco, e aí coincidiu com o quê? Com a entrada das multinacionais do Brasil, fundo de investimento, ISL, o Wesley Cardia, que é de Porto Alegre, tal, que lançou um livro muito bacana, que patrocina em marketing esportivo, tal, era o presidente da ISL no Brasil, tal, bem na época que eu fui para a Suíça, ele também foi, ele foi para Luzerno, no caso, ele voltou, e aí teve aquela operação que não deu certo, do Flamengo e do Grêmio também, teve a Rix com o Corinthians, tal, mas naquele momento ali é o grande marco do desenvolvimento do marketing esportivo no Brasil. Ali começaram os backdrops, ali começaram várias movimentações na área, ativações mesmo que incipientes e tal, e aí começaram a surgir os especialistas em marketing esportivo. Foi naquele momento ali que veio acompanhado, muitos do voleibol vieram, o José Carlos Guimarães também foi, por exemplo, o José Guimarães do voleibol foi para o Corinthians, quer dizer, ali começaram vários dirigentes a trabalhar, Beto de Freitas, tal, e fora que surgiram todas as pessoas que eu já falei, Rafael Plastina, tarana, e aí depois veio toda uma leva depois, a partir dos cursos de pós-graduação que começaram a disseminar no Brasil inteiro, a SPM, eu dei aula no Marketing Champion da SPM, tal, a Gama Filho, que era uma grande universidade na educação física, depois acabou fechando, teve o curso no Brasil inteiro, ali eu dei aula em mais de 80 turmas, e aí veio toda essa geração que se especializou em marketing esportivo a partir daí, né? Interessantíssimo, cara, você contou toda a história. Vamos para mais algumas perguntas. A Marina Tranchitela perguntou como você vê que poderíamos transformar os eventos em entretenimento? Então, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, né, de inserir o esporte dentro da indústria do entretenimento. Né? Se a gente for parar para pensar, 60% da população mundial hoje ela é passiva, ela desenvolve atividades de trabalho, ela tem tempo livre, né, para suas opções de lazer. Dentro disso, a maior economia hoje do mundo é a economia de serviços, e dentro da indústria do serviço, a maior indústria é a indústria do entretenimento. Quando a gente fala em indústria do entretenimento, a gente aí vem com tudo, vem com games, vem com broadcasting, vem com streaming, aí vem com tudo, vem com teatro, com cinema, com tudo isso por diante. E o esporte tem exatamente o mesmo público-alvo no qual ele está concorrendo exatamente com os mesmos eventos, com as mesmas opções de entretenimento. No momento que nós descobrirmos que o consumidor ele tem uma jornada de compra, ele tem uma jornada... Por exemplo, nós sempre comparamos, por que a indústria do esporte, às vezes, não estou generalizando, mas por que às vezes num jogo de futebol nós não conseguimos comprar ingressos online, que isso gera um banco de dados e assim por diante, onde isso pode fazer com que nós melhoremos, no caso, a jornada de compra do consumidor, bem como ter um database, assim por diante, onde realmente nós consigamos ter dados suficientes realmente para concorrer com outros segmentos dentro da indústria do entretenimento. Então o que a gente percebe é que a indústria do entretenimento ela cresceu de uma maneira vertiginosa e a indústria do esporte, o segmento esportivo, não acompanhou exatamente com as mesmas características desses concorrentes da indústria do entretenimento que acabaram realmente bocanhando inúmeros segmentos, né? E nós sabemos, e
todo mundo comenta, o que está tendo de lives, assim, de todos os valores e as vantagens competitivas que tem no esporte, né, que envolve tudo, naquele momento quando a gente vê uma bola girando, tal, numa cesta, tal, envolve todos os nossos valores humanos, que é emoção, surpresa, expectativa, alegria, paixão, tudo isso. Paixão, tudo. Então, dificilmente uma outra estratégia de entretenimento, um outro segmento dentro da indústria do entretenimento conseguiria fazer isso. Se tivesse essa simbiose perfeito, com certeza, é o que os americanos fazem, é o que em várias entidades esportivas na Europa fazem também, né? Com certeza, né, o futebol brasileiro e o esporte brasileiro estaria num outro patamar. Né? E assim, Nicolas, embora isso tenha mudado um pouco, mas existe muito dirigente, por exemplo, para citar o caso do futebol, que muitas vezes ele acha que concorre com o evento dele, com o jogo, com a partida dele naquela cidade, é a transmissão da TV Globo de um outro jogo de futebol, ou uma outra partida, quando de repente é uma peça de teatro, é um show que vai ter na cidade, né? Nós temos ainda muitos dirigentes que não entendem essa conexão da indústria do esporte com o entretenimento e não conseguem entender qual é o produto dele, quem é o concorrente de fato dele, né? Com certeza, quando eu morei em Florianópolis, de 2000 a 2010, logo quando eu voltei para Florianópolis, eu dei aula, os caras montaram um MBA em gestão profissional do futebol para todos os dirigentes de futebol de Santa Catarina. E ali, como eu estava voltando do Brasil, botaram, Nicolas Cavalheiro, consultor internacional de marketing esportivo. Tá, né? Os caras me deram 10 sextas-feiras para dar aula da 1 às 10 da noite. Eu saí arrastado aquilo ali. Estavam todos os dirigentes, presidentes de clubes ali. E aí, para me preparar para dar aula naquele dia, naquela turma, eu fui nos jogos dos times de futebol de Santa Catarina, de Florianópolis, que era o Avaí e o Figueirense. E eu fui num jogo em fevereiro, no jogo do Figueirense. E era aquela coisa absurda, a gente tá, aquela bilheteria pequenininha, aquela fila, aquela coisa absurda de alimentação, aquela arquibancada totalmente desconfortável. Então, eu estava em Florianópolis, né? Tipo, a vida é dura, mas a praia é mole. Né? Aquele sol maravilhoso, aquela cidade... A última coisa que eu vou fazer, eu vou no jogo de futebol do Figueirense. Quando eu falei isso, os caras ficaram loucos comigo, né? Os caras levantaram, foram, né? Depois eles voltaram, coffee break, tá na hora, voltaram. Tá... Mas não adianta, exatamente, a gente tem que perceber exatamente qual é o nosso negócio. É aquilo que vem desde a década de 40, a miopia e marketing, realmente qual é o negócio do esporte, qual é o negócio do futebol. Ótimo. Até a Marina comentou aqui que isso, na verdade, é a tal da jornada do cliente, né? Que é uma questão muito interessante, muito importante, que você mapeia todos os pontos de contato, pontos de comunicação, mapeia as dores, os sentimentos, né? Quais são os problemas que o seu cliente tem ali e age para poder tornar a experiência positiva. Muito interessante exatamente. isso. Exatamente. Muito legal. Exatamente isso. O pessoal pode continuar perguntando. Tem uma pergunta aqui do Robson, que estava tendo a minha pauta também aqui, que você tem uma experiência no surf. E como é que está o surf hoje, na sua opinião? Tem um crescimento grande, nós temos grandes campeões hoje, né? A agência que cuida do surf está no Brasil também, abriu uma representação no Brasil, um escritório. Está crescendo bastante essa modalidade. Você também foi testemunha ocular do surf também, né, Nicolas? Carlos, aconteceu uma coisa muito legal no surf comigo, assim, uma coisa espetacular, na verdade. Hoje tu vai ver todas as lives e os especialistas em marketing esportivo tal, falam, ei, quais são os dois cases, quais são as modalidades que tu acha que estão desenvolvendo tal. Todos falam, é unanimidade, assim, surf e o basquete. Todo mundo fala, não, surf, basquete, o rugby também e tal. Mas hoje o surf nunca teve tão na moda. Há 7 anos atrás, eu fui num congresso e eu escutei um cara, editor de esportes, de um grande veículo de comunicação do Brasil, né, de uma multinacional, na verdade, de um canal internacional, ele falou assim, olha só, o brasileiro gosta de 2 coisas, de futebol e de atleta brasileiro que vença e que ganhe fora do Brasil. Então, na verdade, o surf ele está sendo muito construído, né, por toda essa geração, Brasil Storm e tal, que está vindo, que o Robson conhece muito bem, conhece pessoalmente todos eles, assim por diante. Eu vou contar a minha experiência com o surf, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu, e o Jorge Piemont, que está aí, Robert Piemont, é meu surfer, personal surfer, que eu sou um prego absurdo, né, tentei surfar e tal, mas em Florianópolis, durante 10 anos, eu sou apaixonado, entendo tudo de surf, fico olhando o canal off, chego em casa, eu ligo, acompanho o Robson, acompanho tudo, mas eu gostaria realmente de poder ter a tamanho que eu acho o esporte espetacular. O que aconteceu? Eu voltei em 2000 para Florianópolis, da Suíça, e aí, aquela coisa, novamente, Nicolas Cavalheiro, consultor internacional de marketing esportivo e tal, e um grande amigo, né, do Rio Grande do Sul deu uma consultoria para uma empresa de surf
que chama Tropical Brasil. A Tropical Brasil, ela é muito famosa, foi muito famosa nos 80 e nos 90, de um grande shaper, que é Avelino Bastos, com um grande surfista, ele tinha grandes embaixadores de marca, Teco Padarates, que é um absurdo, ganhou vários campeonatos, WQS, ganhou vários, muito amigo do Kelly Slater, um cara que, e assim por diante e tal. Tinha o Davi Usadel, com um cara também das antigas tal, e assim por diante. Bom, esse cara descobriu que eu estava em Florianópolis em 2000, 2001, e aí, através desse grande amigo também, que deu uma consultoria para ele, e eu recebi uma ligação. Tudo bom, tal, Nicolas, tudo bem? Tal, tal. Pô, aqui é o Avelino Bastos, tal, eu sou shaper, eu tenho uma empresa que se chama Tropical Brasil. Eu gostaria de saber se a gente não podia almoçar. Eu falei, claro, pô, vamos almoçar tal. A gente foi almoçar no Hotel Faial, em Florianópolis, me lembro. Aí cheguei lá, sentamos, o cara falou, vocês entendem de surf e tal. Eu falei, cara, eu sou apaixonado, acho lindo o surf. Pô, em Florianópolis, a cidade do surf e tal. Porto Alegre, eu sou de Santa Maria. Porto Alegre é a cidade mais surf do Brasil, que não tem praia, mas todo mundo tinha uma prancha de surf, todo mundo ia para Santa Catarina para surfar e tal. E aí eu falei, ele falou, cara, olha só, eu preciso de uma consultoria de marketing. Por quê? Porque eu preciso rejuvenescer a minha marca. A minha marca era top de mercado, top of mind, era a líder de mercado, e aí começou a entrar uma geração nova, com surfistas novos, né, que era que começou novas pranchas, o Seco, eram várias empresas, networks, que eram empresas, marcas paulistas que começaram a fazer shapers com novas pranchas, digamos, e começaram a investir numa garotada nova de surfistas. E a marca dele foi envelhecendo. Ao mesmo tempo, em 2000 e 2001, entraram as marcas gringas no Brasil. A gente está falando de Billabong, Rip Cool, Da Rui, Quicksilver, e assim, elas entraram no Brasil. Então as marcas que eram nacionais se viram, né, com aquela tecnologia, entrando aquela tecnologia gringa e tal, e com grandes embaixadores de marca. A gente estava falando do Kelly Slater, Mickey Fanning, marca Colupo. Aí o cara falou, cara, eu vou quebrar. Né? Aí o que eu fiz? Não, beleza, vou te dar essa consultoria. Eram 4 meses de consultoria. Primeira coisa era uma pesquisa de mercado, eu visitei todas as surf shops do Brasil, e aí eu me fazia, na época foi há 20 anos atrás, eu tinha 30 anos, né? Eu chegava, eu estava melhor em forma, chegava tudo bom, beleza? Chegava o vendedor e eu falava, cara, olha só, eu tô querendo aprender a surfar. E o cara dizia, não, beleza, brother, vamos lá, tal, tananã. Eu falei, tu acha que eu consigo? O cara falou, não, claro, tu consegue, pô. Aí eu falei, pô, me mostra então os equipamentos. E começava a me mostrar, primeiro, as malhas, o long john, a bermuda, a camiseta. E, cara, só me mostrava marcas gringas. Eu falei, tá, mas eu ouvi falar que tinha uma tal de Tropical Brasil, é legal. Mas lá no canto, no Marara, lá no... Pô, ninguém mais comprava Tropical Brasil. Aí o cara, bom, beleza. Eu falei, cara, agora me mostra as pranchas, eu preciso ver as pranchas. Aí o cara, não, vamos aqui no segundo andar. E aí chegava no segundo andar, tinha várias pranchas e tal. Aí vinha do Seco, tananã, e aí quando eu olhava, tá, mas e essa marca também Tropical Brasil? Eu falei, não, isso aqui é show tal. Eu falei, tá, mas qual que tu prefere a outra? Ele, não, eu prefiro, se eu puder te recomendar, brother, é essa aqui. E me dava outra. Aí eu fui ver por quê. Porque a marca dele tinha envelhecido, os vendedores que influenciam a compra no ponto de venda, né, não recomendavam mais a marca. E eu falei, então vamos fazer um reposicionamento. Trabalhamos muito PDV, trabalhamos muitos vendedores, aqueles vendedores que vendessem mais a Tropical Brasil e assim por diante e tal, iam ganhar uma surf trip com os embaixadores da marca, era o Teco Padarates, o Davi Usadel, Avelino Bastos, iam ganhar uma prancha e tal. Outra coisa, o pessoal tinha um preconceito que a Tropical Brasil fazia prancha numa máquina, colocava no computador tal as medidas, a prancha vai ser uma 8,9, né? Aí os caras diziam, não, isso não é legal, o shape é legal, é um shape de alma, surfista de alma que tem que shapear. Eu falei, não, cara. Aí nós mostramos pro vendedor que não, que a máquina era perfeita para fazer isso aí. Bom, fizemos todo o reposicionamento. Ao mesmo tempo, nós tínhamos que fazer promoção. O que nós fizemos? Eles jogavam fora na troca das pranchas na Tropical Brasil, tu podia dar, para comprar uma prancha nova, tu podia dar uma prancha velha em troca para comprar uma nova. E aí eu falei assim, cara, o que vocês fazem de ações promocionais, de questões sociais, para eu poder fazer alguma coisa, cara? Porque a gente tem que fazer publicidade agora. E os caras falaram, pô, mas a gente não tem mais dinheiro, Nicolas. O dinheiro que a gente tinha, a gente te deu, a gente não tem mais dinheiro para fazer nada. Eu falei, não, mas eu quero que vocês me digam o que a gente pode fazer, né, com relação a alguma mídia espontânea, alguma coisa assim. Eu falei, não, Aí eles se olharam e falaram, cara, a gente fazia uma promoção muito legal, uma ação social, mas a gente não faz mais. O que vocês faziam? Não, a gente pegava essas pranchas velhas que o pessoal dava de entrada na troca e levava para o presídio em Florianópolis,
Os presos refaziam, arrumavam essas pranchas, e eu falei, tá, mas para aí, e o que vocês faziam depois com essas pranchas? Não, a gente levava para a comunidade carente e tal, para dar para as crianças e tal. Eu falei, pelo amor de... Aí, cara, o que a gente fez? Eu falei, vamos fazer várias pranchas, a gente vai quebrar elas, vamos colocar um logotipo enorme da Tropical Brasil no meio e tal, e a gente vai mandar um release para o Esporte Espetacular, para a Globo e tal, cara, e aí saiu no Esporte Espetacular, aí o Regis Reis foi o repórter, foi um absurdo, o pessoal chorava, caralho. Foi uma convenção nacional, foi do caralho. Agora, o que aconteceu também, que eu fico muito feliz, e pelo amor, e isso eu deixo bem claro, não fui eu não sou responsável pela evolução do surf no Brasil. Agora, eu posso dizer que um pinguinho eu tive uma culpa aí. Eu falei, pessoal, a gente precisa fortalecer a marca através de eventos. E o que eu proponho para vocês? Isso no dia da entrega da minha consultoria, depois de 4 meses trabalhando. Vocês têm que ter a chancela, ou vocês têm que organizar um grande campeonato de surf no Brasil. A gente precisa botar o Tropical Brasil, rejuvenescer a marca através de um grande evento. O que eles fizeram? Eles se olharam, o Teco Padará. Minha consultoria foi em 2002. No começo de 2002. O Teco Padarates, até agosto de 2002. Teco Padarates, em 2003, pegou a licença da WSL, que na época era WSL e tal, que era a liga que cuidava, né, do surf, e trouxe de volta o campeonato de surf para o Brasil. E o nome rights era WCT Tropical Brasil, Nova Skin WCT Tropical Brasil. E ali, a Tropical Brasil fez aonde? Em Florianópolis, em 2003, trouxe de volta com a Nami Rights e organizou o Avelino Basco com o Xande Fontes, da Federação Catarinense de Surf e tal, e o Teco Padarás, como principal embaixador, trouxe o campeonato de surf de volta para o Brasil. E dali nunca, em 2003. E agora em 2020 a gente está vendo a consequência disso, nunca mais parou e todo mundo voltando a ter esse grande cenário. Ficou durante muito tempo em Florianópolis, depois foi para Imbituba e depois foi para o Rio de Janeiro e agora está em Saquarema, né? Então o surf, e aí veio toda essa legião, né, de grandes ídolos, né, que eles transcendem, e vem toda a questão das mídias sociais que fazem com que quem não quer hoje ter uma vida do Gabriel Medina, do Felipe Toledo e do Ítalo Ferreira, e assim por diante, faz maiores ondas. Eu sigo os três no Instagram, pô, eu fico babando toda aquela vida que os caras têm, tudo que eles têm, toda a aura que envolve. Pô, e quem não quer? E todas as pesquisas mostram, e o Robson que está aí nos seguindo, ele pode confirmar, 98% das pessoas que usam surf, contribuir, 98%, 99% das pessoas que usam surfwear no Brasil nunca tocaram numa prancha. Por quê? Porque a marca, todo mundo tem uma bermuda de surf, uma camiseta de surf, alguma coisa floral e assim por diante. Por quê? Porque tem a ver com o estilo de vida, a gente falou lifestyle e assim por diante. Com certeza. Salvo engano, aqui, eu vi uma pesquisa que aqui em Brasília, onde eu moro, em Brasília, é a segunda ou terceira maior cidade do Brasil de compra de surf. Não sei se você já viu esse estudo, Nicolas. Né? Sem dúvida. Tem um pessoal vai no lago, né, fazer aquela prática. Com certeza. Sim. A primeira vez que eu fui para Brasília foi em 2000. Eu vim para Brasília dar uma aula aqui de marketing esportivo em 2004. Aí teve um amigo que me buscou no hotel, vou te mostrar aqui Brasília à noite. Quando eu cheguei no pontão e vi aquele café Mormai, eu falei, cara, não tô acreditando nisso. É uma Mormai miniatura que tem em Garopaba, e assim, uma coisa inacreditável. Assim. Então, tipo assim, Porto Alegre durante anos foi a cidade do surf. Hoje é São Paulo. São Paulo, capital, é a capital do surf no mundo. Tem pessoas que têm mais pranchas de surf no mundo é São Paulo. Virou uma grande febre, né? E tudo capitaneado, vamos colocar assim, por todos esses ídolos que vêm, com toda essa organização nova que vem, né, com toda a tecnologia nova, né, cada vez mais o surf ele vai para piscinas com onda, é uma realidade que vai chegar no Brasil. Garopaba agora está tendo, vão lançar agora com a pandemia, vão ter que adiar um pouco, mas vão lançar a mesma coisa que o Rancho lá, do Kelly Slater, que fez que é uma das etapas do WCT. Então é uma coisa que não tem volta, o surf literalmente está surfando hoje na moda. Interessantíssimo. Isso já remete a uma coisa que você falou, que o patrocínio, né, na verdade, o marketing esportivo leva tempo, uma questão que muitas pessoas não entendem no Brasil, querem um retorno muito rápido, principalmente patrocinadores. E aí, já falando nisso, Nicolas, como a gente conversou mais cedo da ideia de tocar fogo no parquinho, né? Que a gente conversou no telefone mais cedo. Exato. A sua tese de doutorado, eu estava lendo aqui antes, foi sobre patrocínio esportivo, né? Onde você analisou várias empresas e o mercado do Brasil.
E na sua visão, que pé que a gente está hoje no Brasil em torno do entendimento do patrocínio esportivo no Brasil, tanto para o patrocinador, essa relação patrocinado e patrocinado, né? Patrocinador e patrocinado, tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Ainda temos uma visão de muitos dirigentes que enxergam o patrocínio como uma filantropia, uma doação. E muitas empresas também que, agora mais, né? Conseguem entender que o patrocínio tem que estar relacionado ao retorno dos objetivos, né? E tudo mais. E você mencionou muito a questão da mídia, né? O patrocínio também como uma oposição, uma complementação, uma forma de você economizar com compra de mídia, né? Bom, vamos lá, vamos botar fogo no parquinho então, né? Como eu falei antes, eu tenho não algumas restrições do que está sendo colocado por, não New Kids on the Block, né? Mas por muitas pessoas, muitos especialistas em marketing esportivo, eu penso diferente, alguns que estão na live aqui também pensam, pelo que a gente tem conversado, pensam da mesma forma que eu, e também não estou dizendo que é o correto, né? O que está acontecendo? O que acontece, na minha opinião? A gente, eu falei que o marketing esportivo ele começou forte em 2000, né? Ali começou o discurso de temos que tratar o esporte de forma profissional, né? Aí depois, em 2010, começou o modismo, não o modismo, mas temos que tratar o esporte como produto. Todo mundo copiava exatamente o mesmo discurso. Agora, em 2020, agora o discurso é marketing esportivo, vamos colocar especificamente, patrocínio esportivo não é compra de mídia. Não é compra de mídia, porque as empresas a gente só oferece compra de mídia, e não desmerecendo a compra de mídia, mas não entendendo que a compra de mídia, se não é o principal ativo, é um dos principais ativos que o patrocínio esportivo ele pode destinar para uma empresa. Por quê? Por que eu digo isso? E é importante a gente deixar isso muito bem claro, né? Quem trabalha, primeira coisa, quem já trabalhou numa entidade esportiva, num clube, numa federação, numa confederação, e vamos colocar dois mundos, o mundo ideal e o mundo real. Eu estou abordando aqui o mundo ideal, por exemplo, né? Que, independente, vamos esquecer dirigente, porque isso a gente está falando já há 40 anos e dificilmente até entrar, de repente, o clube empresa, tal, que também são discussões que não param, que tudo que às vezes tem live, clube empresa, pensa é uma questão de legislação que não, a gente pode até discutir, mas não é nem esses fóruns que a gente tem que nem ver o caso. Então vamos lá. Enquanto, se for o mundo ideal, quem trabalha numa entidade esportiva precisa de dinheiro, de recursos. Esses recursos, se eles vierem de forma legítimas, eles podem vir das mais inúmeras fontes. Mecenato. O pessoal critica os Kids on the Block. Não, mecenato, vicia o mercado. Mecenato é um absurdo. Se nós não tivéssemos mecenas, nós não teríamos tido Ayrton Senna. Nós não teríamos tido Atlântica Boa Vista, que começou com Braguinha, e torcendo a mesma coisa. Não teríamos tido pessoas que são apaixonadas por esporte, investiram o seu dinheiro, né? Se tinham interesses pessoais ou não, é uma outra coisa, senão é uma outra discussão, só que eles fizeram acontecer. Isso é a primeira coisa. E tiveram, inclusive, vários mecenas que eu participei de processo, que aí é um outro case que eu podia abrir aqui, mas a gente vai perder. Mecenas que eram apaixonados por atividades, determinadas modalidades esportivas, entraram de forma mecenata, como mecenas, não como caridade, mas como doação, e depois se transformaram em patrocinadores master. Nós mostramos para eles que eles poderiam ter, além da paixão por isso, a empresa deles poderia ter grande retorno. Isso é a primeira coisa. Então, qualquer verba, desde que ela seja legítima, desde que ela seja clara, a movimentação financeira dela, ela pode vir muito bem servida por uma entidade esportiva. Isso é a primeira coisa. Outra coisa, o pessoal fala muito de patrocínio pontual. Pô, a patrocínio pontual vicia o mercado, eu sou completamente contra. Novamente, porque não trabalharam numa entidade esportiva. Porque se tem um patrocínio pontual, né, significa o quê? Que a empresa tem todo um aparato, está lançando um determinado produto. Esse produto vai ser lançado. Ela precisa de uma plataforma ou de um meio de comunicação, um veículo de comunicação, para tornar essa marca, esse produto, presente na mente do consumidor por um determinado período. E ponto final. Ela pode usar ou a publicidade, ou a promoção de vendas, merchandising, marketing direto, digital, que está dentro da publicidade, enfim, qualquer coisa. Ou patrocínio esportivo. Cabe à empresa, cabe à entidade esportiva mostrar que o retorno que ele teve e, a partir daí, transformar esse cliente, essa empresa, num parceiro, num player, taranã, que a gente fala em inglês, né, permanente. Agora, se ele só tinha aquele objetivo, não há problema algum. Ele vai entrar e vai sair com objetivo específico. A gente teve um grande exemplo, a Neoquímica, por exemplo, que 26 milhões, não é que eu li
em algum site especial. Não, a gerente de marketing esportivo da Neoquímica, da Hipermarcas, falou, o patrocínio que quando nós entramos no Corinthians, que era o maior patrocínio do Brasil, né, em 2010, 2011, uma coisa assim, tal, com 26 milhões de reais, depois a Caixa entrou, né, com 26 milhões de reais, que era um valor absurdo, muito foi em função do Ronaldo, tal, né, por esse valor, as palavras dela, mas ao mesmo tempo que, primeiro, a diretoria de marketing do Corinthians estampou na final do Campeonato Paulista o nome, eles viram retorno e ponto final. Então, são estratégias de marketing que devem ser usadas. Quando eu falo, vamos voltar aqui, quando eu falo que os dirigentes de marketing esportivo, os profissionais de marketing esportivo e patrocínio esportivo, usando terminologias em inglês, taraná, e dizendo que na Europa acontece isso, na Europa não sei o quê, e as empresas continuam vendo as entidades esportivas como compra de mídia, é porque eles vão trabalhar numa entidade esportiva, eles precisam de dinheiro. Isso é a primeira coisa. Vamos lá. A maior estratégia promocional que existe no mercado não é marketing esportivo, não é marketing cultural, não é marketing social, não é marketing ecológico, não é marketing direto, não é relações públicas, não é merchandising, é publicidade. Publicidade, basta ver no meio mensagem, basta ver no Ibope, é a estratégia promocional dentro do plano integrado de comunicação empresarial que mais detém verba dentro do composto promocional da empresa, é publicidade. Mas mas não está mudando isso um pouco? Mídia digital, que tá vindo aí, Nicolas, não vai mudar um pouco essa relação? Mas é que tá. Não, ótima pergunta. Vamos lá. Quando eu falo publicidade... Você está colocando tudo dentro da publicidade, digital também, né? Exatamente. Eu falo publicidade em meios offline, on e off. Rádio, TV, on e off. Cinema, rádio. O rádio está aumentando a audiência. Nessas e meios online. Aí vem toda essa gama, essa multiplataforma. Mas a técnica é o quê? Publicidade no meio offline e no meio online. Publicidade, seja as formas de publicidade que nós fomos colocando. E aí nós podemos falar storytelling, por exemplo. Storytelling é uma publicidade, uma forma de contar uma história de um produto. Né? Não, mas é brand content. Pessoal, isso são derivações assim por diante. Mas a publicidade, um anúncio, ou pode ser uma inserção, pode ser nos stories, o que for, uma campanha na internet, uma campanha onde for, em qual plataforma for, uma campanha publicitária. Essa é o número 1. Quem cuida disso? É uma agência de publicidade. O nome agência de publicidade já acabou. Né? O nome é agência de comunicação hoje. As agências de comunicação também praticamente acabaram. Praticamente hoje elas são assessorias de comunicação mercadológica, assessorias mercadológicas. Elas cuidam desde o lançamento de um produto até a veiculação de todas as ferramentas e todos os dispositivos comunicativos e promocionais que uma empresa pode adotar. Novamente, seja online, seja offline. Isso é muito importante quem está vendo entender isso. Né? Então, o diretor de marketing, ele tem uma verba. Tá? Ele tem uma verba de 10 milhões de reais. Ele vai investir aonde? Ele vai ter, dentro do planejamento dele, ele vai ter a publicidade, a propaganda, relações públicas, merchandising, marketing direto, marketing ecológico, marketing esportivo, marketing social, marketing cultural, call center. Ele tem tudo isso. Ele vai dizer assim, bom, eu quero um plano integrado de comunicação empresarial. Eu vou investir numa estratégia, vou investir em várias, para uma completar a outra. Aí vem a questão da publicidade com ativação, do patrocínio e tal. Mas antes do patrocínio. Ok, eu vou investir no quê? Eu vou lançar esse produto e eu preciso de veículos de mídia, seja online como offline, para promover esse produto. Se o esporte se apresentar como um veículo eficiente, excelente. E ele vai ser, além de tudo, mas ele não é uma compra de mídia. Mas ele não é uma compra de mídia normal também. Ele tem todo um argumento por trás. Ele tem o argumento do quê? Primeiro, numa camiseta, ele está dentro do espetáculo. Isso, a gente for transformar para a área acadêmica, é o merchandising. Ou seja, aparentemente casual, a marca dele está ali dentro. Se tu vai numa loja comprar uma camiseta, tu vai comprar aquela camiseta, vamos colocar do Corinthians, do Flamengo. Tu vai querer como patrocinador, porque ele faz parte, co-brand, ele faz parte daquela identidade da marca. Então, naturalmente, é incorporado. Então, o que acontece? O que a gente está dizendo é que empresa, em outras palavras, o que está se dizendo hoje, empresa, nós não somos só mídia. Está aqui todos os argumentos que você pode usar, todos os positivos, está aqui o menu de serviços que você pode usar. Ótimo. Mas se ela quiser só mídia, dá só mídia para ela.
E tenta mostrar que ela pode, oferece outras coisas também. Mas ela tem, porque as empresas sabem o que elas fazem. Muitas sabem. Ah, mas elas não conhecem esporte, elas não querem. Muitas já conhecem. E tu vai explicar para o cara da W Macan, tu vai explicar para o cara da África, tu vai explicar para o cara o que é comunicação mercadológica. É muita petulância, eu digo até, chega até ao extremo. Às vezes a gente mostra a nossa competência e incompetência na área do esporte, achando que o patrocinador tem que ficar muito tempo, e o cara não tem objetivo. Tu tem que pensar mercadologicamente, é pensar dentro da ótica do empresário, o que ele quer, fazer um trabalho tailor-made, ou seja, apresentar um projeto, ele depois venda, ah não, mas tu tem que fazer relacionamento comigo. Desculpa, eu não vou fazer relacionamento no teu estádio. Eu não preciso. Eu vou fazer relacionamento antes no meu hotel ou numa lanchonete, antes, e depois eu vou levar a minha equipe para ver o jogo, que vai ser uma complementação. O que a gente está dizendo é assim, compra todo o serviço. Se você não está, nós estamos trabalhando de forma amadora. Não, muito pelo contrário. É nós entendermos como o empresário pensa, mercadologicamente, desde sempre, com a evolução dessa nova geração, inclusive, que está entrando sem parar, que eles entendem tudo. Quando tu entra com um projeto, os caras querem saber, tem todos os recursos, pesquisa, assim, tem que chegar com fundamentação. Nós temos um cara que está vendo essa live aqui, que trabalha com informação, muito bem feito. Então ele tem que entregar para uma agência de publicidade, a gente sabe exatamente como tratar esses dados. A gente não está trabalhando com pessoas incompetentes e amadores no mercado profissional. Só que a gente continua achando, não, se o cara só comprou mídia, porque realmente o mercado não é profissional. Não, ele foi profissional naquele momento, ele ofereceu aquilo que a empresa precisava, da melhor maneira possível. Desde aquilo que a gente tinha falado antes, para aquela pesquisa básica de retorno de mídia que a Ibope Recupom faz, que a Sport Track, para cada R$1 investido, exatamente R$15 de retorno, ótimo, se conseguiu isso, sem problema nenhum. E outra, acrescenta mais 30%, porque foi jogar em outro lugar, tu não tem o controle de todos os veículos, mídia. Mas é claro que gerar negócios, gerar relacionamento, awareness, goodwill, relação com a comunidade, endomarketing, todo aquele menu absurdo que o esporte pode dar, é óbvio que a gente vai, mas aí é estudar a empresa e casar exatamente aquilo. E principalmente, colocar em cima da mesa e saber, eu tenho um departamento de uma empresa que está com problema de endomarketing, vou apresentar esse projeto casado, eu tenho uma empresa que está entrando de repente no Mato Grosso, eu vou fazer um evento no Mato Grosso, onde o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia fez isso durante anos. E não é uma coisa... Eu vou contar não sei se eu tenho tempo ainda, ou se antes de passar para a próxima... até sobre isso, Nicolas, eu queria falar com você. Temos mais algumas perguntas, combinar com as pessoas o seguinte, faltam em torno de 5 minutos, se você tiver com tempo ainda, se essa live já tá fantástico, a interação aqui, a audiência é foda na live. Se você não se importar, se a live cair, a gente retornar de novo mais alguns minutos, pode ser? Eu não vou lá ver a lenda da minha paixão, já deve ter acabado. Vamos embora. Então, fechou, cara. Tem uma pauta, tem muita coisa interessante aqui ainda. Vamos mandar bala. Vamos lá. Bom, eu vou contar uma história que aconteceu. Eu entrevistei o Ari Graça, que é era o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Né? De vôlei. E através do São Paulo Henrique conseguiu uma entrevista para mim. E o Rafa fala muito. Né? E o que aconteceu? Eu perguntei para ele, cara, me conta, Ari, o que o Banco do Brasil faz? Além de tudo, por que o Banco do Brasil ainda continua patrocinando a Confederação Brasileira de Voleibol? Pô, eles tinham um objetivo que era rejuvenescimento de marca, todo mundo já sabe isso, a gente já falou sobre isso, basta procurar no Google, case Banco do Brasil de vôlei de praia e tal. E a minha mãe entrou, beijo para minha mãe, né? E, pô, Ari, por que então a empresa ainda continua investindo? Eu falei, pô, isso é, na verdade, patronagem, isso já é interesses políticos. Esse projeto falou, professor, eu vou lhe contar um caso. Sabe que além de mídia, nós damos o quê? Nós geramos negócios para o Banco do Brasil. E pouca gente sabe disso. Eu falei, então como assim? Eu vou lhe contar um case apenas. Nós tínhamos na época a seleção brasileira, que era o Giba, Murilo, tal, taraná. Nós fomos jogar a Copa do Mundo de voleibol no Japão. Antes de nós chegarmos no Japão, quando estávamos saindo do Brasil, eu liguei para o embaixador japonês em Tóquio e falei, por favor, me consegue uma reunião com todos os DK6. Eu quero fazer um jantar com os DK6. O que são os DK6? Os descendentes japoneses que foram, né, morar no Japão, tal, taranã, e tentar a vida lá. Eu quero um jantar de negócios, um jantar que eu vou levar a seleção brasileira lá. Aí juntou lá, no ginásio, todos os DK6 de Tóquio, de Fukushima, não sei o que, tal, taranã, Yokohama, todo mundo foi para lá.
Quando os caras estavam jantando, aparece o quê? No meio do jantar, aparece a seleção brasileira. Aparece Murilo, aparece Giba, aparece Bruninho, Maurício, Giovani. E os caras não estão acreditando naquilo. Os caras sentam na mesa, se tinha um lugar reservado em cada uma das mesas, os caras falam, caraca, os caras estão aqui. E aí, foto, camiseta, não sei o quê, Paraná, os caras... Ativação de marca. Ativação de marca, né? Exato, os caras não estavam acreditando. Falei, caraca, pô, espetacular. Os caras... Bom, intervalo do almoço, da janta, o Ari Graça vai lá pro púlpito, o microfone, pega uma taça, uma faca e faz tlim, tlim, tlim. Todo mundo para. E o Ari Graça fala assim, pessoal, DK6, irmãos DK6, como é que vocês mandam dinheiro pro Brasil? E eles todos dizendo, não, a gente manda pelo Banco de Boston, a gente manda pelo Citibank, a gente manda pelo Western Union. Vocês sabiam que vocês pagam 3 taxas para ir daqui até não sei o quê, a conversão, tananá, tananá. Vocês sabiam que o Banco do Brasil tem agência aqui em Tóquio e o dinheiro daqui vai direto para o Brasil? Aí todo mundo... Pessoal, quando vocês acabarem o jantar, passem lá que vai ter várias atendentes lá, atendentes, que vão fazer o cadastro de vocês. Ali, eles geraram um negócio, eles pagaram, segundo a Ari Graça, 7 meses do patrocínio do Banco do Brasil com a CBV. Então isso é gerar negócio desde sempre. Isso é uma outra estratégia que o Banco do Brasil faz. Quer dizer, mas o retorno de imagem, o retorno de mídia, tudo aqui. Os DK6 só sabem que o Banco do Brasil, através do voleibol, pelo retorno de mídia. Então é tudo integrado. A gente não pode dizer que é uma coisa isolada da outra. É uma grande besteira que o pessoal está falando da indústria do esporte. Não, nós estamos só vendendo mídia. Também mídia. Principalmente mídia e os derivados. A mídia é muito importante. Co-branding se faz através de mídia. As marcas, a Coca-Cola só é a Coca-Cola pelo todo o planejamento de mídia. E não adianta ficar comparando com o Barcelona, faz com o Real Madrid. São outras realidades, são outras. A gente pode ir em direção de, tá? Mas o Barcelona também faz. O Real Madrid também faz. Por quê? Porque as marcas, elas lutam por estar onde? No manto sagrado de todos esses clubes. Ali, a partir daí, começa todo o co-branding e o relacionamento, geração de negócios e assim por diante. Com certeza, excelente. Na verdade, resumindo, temos que conhecer os objetivos estratégicos daquela empresa que vai patrocinar, né? E ela vai escolher como que o esporte, como mídia, né, se ajusta da melhor forma possível aos objetivos estratégicos dela. Professor Nicolas, olha, faltam aqui no meu relógio alguns 30 segundos. A gente vai cair, a gente retorna com a pergunta do professor Paulo Henrique, que é ótimo. Como fica o marketing para as médias... Agora sim, Nicolas. Agora sim, eu tava tentei umas 10 vezes, não conseguia. E eu falei, pô, será que vai acabar aí? Mas vamos com fé que vai, né? Sempre com fé que dá certo, cara. Bom demais. Antes de mais nada, queria mandar um grande abraço para um grande amigo, que é o Carlos Leonardo Gomes Vidal, seu distrital, né, que é de Brasília. Ele não é distrital, não, ele fica brincando isso, meu colega lá no IESB, também especialista em marketing esportivo também. A Gabi também do G-Sport. Quanta honra. E vamos lá. Muito obrigado, pessoal, pela presença aí. Show de bola. Então, será que o professor Paulo Henrique entrou? Vamos ver aqui. Você já está aqui de volta? Ele mandou, cadê você? Eu falei, pô, eu não... Eu falei, cadê você? Ele mandou no WhatsApp. Eu falei, não, eu tô tentando, pô. Tô tentando, não tô conseguindo. A gente não tava conseguindo. Nós temos já 8 pessoas aqui que estão retornando. Deixa eu ver. Duda, Gabriela, Carlos Leonardo. O professor Paulo Henrique falava dessa questão... Como que empresas, né, se eu entendi bem a pergunta dele, Nicolas, como as empresas micro, pequenas e médias empresas podem patrocinar, utilizar o marketing esportivo. Até me lembro, quando eu estive lá no G-Sport pelo NB, ele me contou de um projeto justamente que me parecia algo como mapear, né, o cenário de patrocínios esportivos no Brasil e ajudar essas empresas, inclusive, como a patrocinar, né, de certa forma também. Salvo engano, o professor já entrou, tinha um pouco a ver com isso. Quando ele me falou, eu lembrei muito dessa questão que ele havia mencionado. Vamos lá, então. Um abraço para o Duda também, né, que entrou aí também de Florianópolis. Bom, a gente sempre conversa assim, que o marketing esportivo, vamos colocar novamente, o patrocínio esportivo, né, no Brasil, né, ele é composto, sem dúvida, por grandes empresas, e é o sonho de todo mundo trabalhar, trabalhar para o McDonald's, trabalhar para a Coca-Cola, trabalhar para a Caixa, como tu tivesse essa experiência fantástica também, Carlos. E
Correios, Banco do Brasil, Sim. que a gente tem, né, existem verbas para ativação e assim por diante e tal. Né? A gente for realmente parar para pensar, um abraço para o Jorge também, que entrou. Né? Grande Jorge. Pensar, Felipe, realmente, qual é... exato. Né? Que grande parte do patrocínio esportivo no Brasil é resumido a pequenas e médias empresas organizadoras ou entidades esportivas ou organizadoras de eventos e assim por diante. Né? E a gente sempre conversa, desde sempre, não adianta a gente querer oferecer um projeto, né, pequeno para uma empresa, salvo determinadas exceções, né, por algum problema que a empresa esteja passando, algum relacionamento com a comunidade, algum objetivo específico, não adianta a gente querer oferecer um projeto pequeno, né, para uma grande empresa. Eu vou dar um exemplo só para responder para o São Paulo. Às vezes a gente ficar numa miopia que grandes empresas, a gente só pode trabalhar com grandes empresas, ela é errado. Quando a gente montou o time da Unisul, eu estou sendo bem generoso comigo mesmo, né? Quando o Renan Dalzotto, junto com o pessoal, né, da Olímpicos, levou o time, né, para Florianópolis, e depois eu assumi lá como diretor, como assessor de marketing esportivo, a primeira coisa primeiro ano, a Olímpicos ficou com um segundo nome. Eles botaram Unisul/Olímpicos, porque eles eram o name rights, o time era da Olímpicos, o Jorge tem muita experiência na área de voleibol, sabe disso, e aí eles entregaram o time para Florianópolis, ficaram Unisul/Olímpicos. E naturalmente a Olímpicos ela foi saindo do voleibol, ela queria ir saindo devagarinho do voleibol, depois para investir na Federação Internacional de Voleibol, ela tentou uma experiência patrocinando o Karl Malone, foi quando ela fez o reposicionamento de tênis escolar para alto rendimento e assim por diante. Bom, ali nós sabíamos que a Olímpicos ia sair e nós pegamos uma empresa, atenção, multimarcas, na verdade não era nem multimarcas, era uma empresa de varejo de marca esportiva que se chamava Pierre Sports em Florianópolis. E ela foi uma empresa que abraçou o projeto da Unisul e se tornou campeão da Superliga de Voleibol, uma empresa como se fosse aqui a Free Corner em Brasília, por exemplo. Tu conhece aqui a Free Corner, que é uma rede de lojas daqui de varejo, por exemplo. Como se fosse Centauro, mas extremamente pequena. Então a gente achar que grandes empresas, só grandes empresas podem entrar no esporte, inclusive em determinadas modalidades, né, é uma grande miopia. Com relação a eventos pequenos, a gente sempre fala, bom, voltando àquilo, eu vou fazer uma meia maratona numa cidade do entorno aqui de Brasília. Vamos colocar, o pessoal está aí do Brasil inteiro e tal, mas em Brasília, aqui em Taguatinga, por exemplo. Né? O que eu vou oferecer? Tu pode, com certeza, tu pode pegar todas as propriedades que tu ofereceria, de repente, para o McDonald's e tu pode fazer exatamente o tailor-made, reduzir exatamente a realidade do carnaval numa padaria, por exemplo. Né? Isso muito legal que eu vi. Eu entrevistei na minha tese de doutorado, isso o terceiro doutorado que eu fiz, aí eu acabei, né? Através do Rafael Teixeira, que me recomendou, a Simone Castelo Branco, da Caixa, que era aqui, da Caixa Econômica, ela que cuidava do marketing esportivo. Assim, ela me falou uma coisa, que a Caixa fazia uma coisa fantástica. As corridas da Caixa saíam da frente do banco da Caixa, de uma loja da Caixa Econômica Federal, e a chegada era exatamente ali. Né? Então ali tinha toda uma questão de mídia espontânea, toda uma questão de relacionamento. Então, pô, vai lá e oferece pro cara uma padaria, ó, vai sair daqui. Ah, não, beleza, eu vou conseguir o quê? Primeiro, relacionamento, eu posso. Vendas. Não, tu pode vender o teu pão ali, tu pode vender carboidrato ali para os corredores. Tu pode... relacionamento. Não, tu vai trazer os teus funcionários, tu vai poder fazer uma equipe dos teus funcionários. Assim. Então, a teoria é exatamente a mesma coisa. A teoria do marketing esportivo que a gente vem discutindo. Então, nada mais entrega de kit. A teoria do marketing. Exatamente a mesma coisa, exatamente. Então tu vai poder, tu vai botar o dono da padaria para entregar o prêmio. Ah, mas a Australia Open faz isso, exatamente. O patrocinador oficial, o cara vai lá e da JP, Morgan, por exemplo, o cara vai lá e antes da entrega... Não, Nicolas, então bota o cara. Você pode entregar até o kit do corredor, de repente, se o espaço comportar, eu quero que na minha padaria, na minha loja, seja... Né? Você leva a pessoa, leva cliente ali, você tem a oportunidade de venda com quantas pessoas, né? Centenas de pessoas no seu ponto de venda, né? Exatamente. Então, tipo assim, exatamente a coisa. Então, assim, dá para fazer? Dá. Né? Aí eu concordo com os New Kids on the Blocks que dizem, não podemos só vender mídia, com certeza. Se for só vender mídia para esse determinado específico prospect que nós colocamos, players, com certeza não vai ser não. Né? Mas vai ser extremamente limitado e a renovação dificilmente ocorrerá. Agora, se a gente conseguir envolver para micro e pequenas empresas
toda uma coisa, aquela coisa que a gente fala novamente na questão do marketing. Não adianta tu atender as necessidades do consumidor. Assim, tu tem que encantar e ultrapassar as expectativas dele. Consequentemente, aí sim a renovação no próximo ano das edições, tu vai acabar tendo marketing e relacionamento no futuro. Interessante. Nicolas, queria passar um pouco agora a discussão para o campo acadêmico, né? Você é um professor universitário reconhecido e membro da NASM. Gostaria que dissesse também para a gente o que é essa entidade, né? Nós temos entidades também que representam aí diversos segmentos de estudo do esporte brasileiro. Eu sei que no exterior elas têm até uma influência em alguns países, do ponto de vista até de pautar currículo, né? A forma de atuação do profissional da área. Então, gostaria de que você fizesse essa análise de como é que está hoje o mercado acadêmico para quem deseja se especializar mesmo pela universidade com marketing esportivo e como é que está esse intercâmbio do mercado com a academia. Ótima pergunta, Carlos. Vamos lá. Bom, a Meca... Bem ampla, né? Rafael, não, exatamente, mas muito boa, assim. Bom, inclusive o Rafael Plastina fez um MBA, e tem outros que eu vi ali também que tiveram uma experiência fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é a Meca. Né? É a Meca do marketing esportivo, é a Meca do entendimento do esporte como um produto de entretenimento, né? O entendimento de realmente a jornada do consumidor esportivo, eles entenderam perfeitamente isso desde sempre. Né? Vamos lá. Eu posso colocar a diferença de estudos da academia. É óbvio que existem exceções, né? Mas nós vemos um distanciamento muito grande de pesquisas na área de marketing, administração, gestão e marketing esportivo, principalmente com casos reais de mercado. É óbvio que melhoramos muito. Isso é uma questão histórica, praticamente nas faculdades de educação física não existe, são poucas que existem disciplinas de marketing, administração esportiva, na UNB existe, em outros lugares existe, tal, na UNB, pelo professor Paulo Henrique, em outras universidades, assim por diante e tal. Existem pós-graduações maravilhosas, como nós falamos, a Trevisan, que o Jorge entrou agora, e assim por diante. Tá, existe, mas isso é recente, né? O que acontece? Né? Em outras partes, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, vamos colocar assim, Inglaterra tem uma tradição, a Alemanha também, a Itália, na Universidade Bocconi de Milão, na Universidade de Roma, também tinha umas pós-graduações na época que eu estava lá e tal. Barcelona começou a vir forte, Portugal hoje, muita gente está trabalhando de gestão do esporte em Porto e Portugal. Tá? Agora, vamos lá. Eu posso dar outro exemplo que eu acho que fica bacana para a gente entender o que acontece. No ano passado, né, nós tivemos um trabalho aprovado, foi o único trabalho, e não estou falando isso absolutamente por mérito nem nada, mas eu acho que nós não descobrimos ainda esses grandes eventos internacionais. Nós tivemos o único trabalho aprovado na América Latina, tal, né, o professor Paulo Henrique e eu, né, no NASM, que é a Sociedade Americana, né, de Gestão do Esporte, NASM, a principal sociedade, né, de pesquisa de gestão de esporte no mundo. Essa é a primeira, e a segunda é a ASME, que é a Associação Europeia. Eles fazem um evento anual, esse ano ia ser em San Diego, ano passado que eu fui, foi em New Orleans, né? Esse ano ia ser em San Diego, nós também tivemos 2 trabalhos aprovados, ele foi cancelado pela pandemia, agora foi remoto, e esse ano passado, nós também apresentamos no Congresso Europeu em Sevilha, e esse ano vai ser em Londres, nós temos um trabalho aprovado também com o professor Alain, lá de Portugal também, né? Bom, vamos lá. Eu vou explicar algumas coisinhas que eu acho que é importante a gente entender. Quando eu cheguei no evento, e aqui tem eventos maravilhosos, como eu falei já, né? O Gesport e outras entidades aqui fazem, e muitas empresas fazem, enfim, e a D360 e a Trevisan fazem, assim por diante. Mas tem algumas características americanas que eu acho que a gente tem muito para evoluir. Quando eu cheguei lá, por exemplo, esse evento foi no Sheraton, tal, maravilhoso, em New Orleans, o último andar, cobertura e tal. Primeira coisa, coffee break. Eu vou dar pequenos exemplos para a gente já ver a diferença, assim, coffee break. Tudo by alguma empresa, by Starbucks, by Taco Bells, as empresas queriam estar ali. Ou eram empresas parceiras das universidades, ou eram empresas que queriam fazer relacionamento, e assim, totalmente privados, recursos totalmente de iniciativa privada. Né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção, que hoje, no evento, todas as livrarias de marketing e gestão e administração esportiva estavam lá com aquelas mesas monstruosas, com todos os livros ali expostos, e o pessoal saindo com sacolas sem parar. Então aqui, essas coisas que tu coloca hoje,
através dos teus 5 capítulos, que eu já te dei os parabéns no início do programa, né? Fantástico, assim, como entrar no esporte, o pessoal acha que é fácil, não, eu vou entrar agora, não, então tá, eu vou ler sites especializados. Pessoal, ó, estudar, ler muito. Os livros estão ultrapassados, ninguém mais lê livro. Ninguém mais lê livro no Brasil, né? Porque lá fora o pessoal saía carregado de livro. Naquele evento o pessoal saía de carregado. Bom, com relação às apresentações dos trabalhos, uma simbiose com o mercado absurda. Trabalhos eminentemente práticos, trabalhos que davam retorno, em termos de retorno, trabalhavam desde todos os pilares da gestão e do marketing esportivo, com estudos de caso, multicaso, né, entrevista com os principais players e assim por diante e tal. As palestras também eminentemente práticas. Óbvio que tinha toda a cientificidade que tem o americano por si só, sempre foi, eles trabalham muito com base de dados. Agora, é uma cientificidade muito aplicada. Nós tentamos, Carlos, no Gesporte, nós queremos fazer, e até todas as lives que eu participo, eu falo isso porque é uma inquietação minha. Eu estou, como eu falei, há 25 anos no mercado. Eu sempre tive um sonho de realizar o diagnóstico do patrocínio esportivo no Brasil. Ou seja, pegar, não 100%, mas vamos colocar 99% de todas as empresas que investem no esporte no Brasil, com 99% de todas as entidades esportivas que recebem patrocínio, através de uma metodologia que a gente foi vendo, que a gente foi fazendo toda uma teia, isso dentro do Gesporte da UNB, né, que eu sou pesquisador, colaborador pleno lá hoje no grupo Gesporte, e a partir dali nós entrávamos num time e víamos o backdrop dele, víamos que tinha uma empresa, víamos o site da empresa e fomos montando uma teia onde nós tínhamos todas as empresas. Nós não temos a realidade no Brasil de por que as empresas investem no esporte. Nós não sabemos o que elas esperam. Ah, não, mas nós temos a 100, tem pesquisas acadêmicas. Ah, não, pegaram o quê? Não estou falando mal, muito pelo contrário. Um dia eu participei de um evento só, já volto no assunto, que a gente expôs, num determinado evento, a gente expôs os nossos livros lá, na época do mestrado. Aí chegou um pesquisador e falou assim, olhou para mim, para o Sérgio Carvalho, e falou, Sérgio Nicolas, eu só vou ler um livro de vocês no dia que vocês escreverem um livro sobre tananana. Aí o Sérgio olhou para ele e falou assim, e tananã, pessoa X, eu só vou ler um livro teu no dia que tu escrever um, porque até agora tu não escreveste nada. Né? Então, ficar falando aquilo que o pessoal já escreveu, né, é muito fácil. Né? Então, não estou falando mal absolutamente. Agora, o que nós temos de pesquisa é o quê? Tu pega as 100 maiores empresas pela revista Exame, manda um questionário, recebe 20 ou 30 respostas, e está ali o diagnóstico dos patrocinadores esportivos no Brasil. E isso não é o patrocínio esportivo no Brasil. Né? Esse é o filé mignon, de repente, um recorte muito pequeno do filé mignon. Eu estou dizendo que não existe pesquisa, existe novamente. A Sport Track faz pesquisas muito sérias, eu sou fã do trabalho do Rafael Plastina, eu sou fã de Ibope Repucó, eu sou fã de várias empresas. Estou dizendo termos acadêmicos, voltando para o lado acadêmico. Né? Cientificidade acadêmica para publicar, poder... Tananã, porque a gente está falando depois de pesquisa de mercado direcionadas, que eu falei anteriormente. Nós precisávamos fazer todo um diagnóstico, trabalhar com dados, realmente ter e poder principalmente chegar para o cara, como eu dei o exemplo antes, lá em Taguatinga, que vai fazer uma corrida lá em Taguatinga, dizer, ó, aqui a média e pequena empresa pensa dessa maneira para investir no esporte. Aqui estão as diretrizes que tu pode oferecer para determinadas empresas. É claro que tu vai adaptar para dentro das necessidades, realidade, vai estudar o cliente, tudo aquilo que a teoria do marketing esportivo defende. Mas tu tem que ter dados. Sem dados, a gente não tem... hoje está todo mundo falando database, não sei o quê, inteligência artificial, mas tu não trabalha sem ter dados. Sem tu ter dados para poder gerar determinadas coisas, tu não vai conseguir. Perfeito. E assim, Nicolas, para um dos vídeos que eu fui gravar para a Invictus, que você mencionou, fui atrás de pesquisa de números, até do tamanho da indústria, de quantidade de empregos que existiam para quem trabalha com isso. Não existe. O último dado que eu achei, que eu pesquisei muito sobre isso, foi do Atlas do Esporte, de 2003, na época dos eventos da Copa do Mundo, das Olimpíadas e tudo mais, totalmente defasados, alguma coisa do IBGE que falava mais da prática esportiva em si, como professor de educação física, né, na atividade do esporte de alto rendimento e da atividade lúdica do ensino mesmo. Agora, do ponto de vista do tamanho do mercado, da mídia, de empregos, eu reconheço a dificuldade. O Brasil é um país continental, bastante desigual, né? Então a realidade que a gente tem hoje no patrocínio no Acre ou em Boa Vista é diferente dos grandes centros urbanos, mas de fato assim, a falta de informação de uma forma mais genérica, e não só do filé mignon, como você disse no Brasil, eu acho que limita muito a gente poder dar um salto nessa indústria e saber qual o tamanho dela de fato, concorda?
Concordo 100%. E que tu falar, antes de mais nada, um beijo pro meu irmão, Sebastião, né, que entrou lá de Videira, em Santa Catarina. Te amo, Seba. Legal. Vamos lá. Né, isso é muito legal da live, que a gente consegue ver pessoas que a gente não vê há muito tempo. Isso é maravilhoso. Não no caso do meu irmão. Muito queridas, né? Que bom. Aí. Vamos lá. A gente montou essa metodologia também, essa pesquisa, voltando essa pesquisa. A gente entrou em contato com vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores em vários lugares. Poucos deram feedback, dizendo, não, estou dentro, vamos lá, vamos trabalhar. E não que a gente quisesse demandar, nós somos os coordenadores da pesquisa, não, muito pelo contrário, todo mundo ia ser pai disso. E ninguém, na verdade, ia ser pai. A gente ia entregar isso para o mercado gratuitamente, através de publicações e dados e estudos. Por sermos um estudo, um país continental, a gente tem que saber o que a cara de Roraima pensa e o cara do Rio Grande do Sul pensa. São realidades completamente diferentes, mas a gente tem que ter esse diagnóstico. Né? Então o Rafael dizendo que em breve teremos novidades do quesito mapa da indústria. Maravilhoso, a gente precisa desses dados. Olha o foro aí. Desses dados pra... Sim. A gente precisa desses dados para trabalhar. A gente precisa realmente. Então, e por sermos também um país continental, acho que o trabalho em parceria com grupos de pesquisa, com pesquisadores, com pessoas que têm experiência na indústria, com pessoas que queiram fazer isso, eu acho que é fundamental. Né? Então o Brasil realmente, né? Mas novamente, né? New Kids on the Block, né? Não, porque em Barcelona, o Barcelona faz tal coisa. Eu fui, como eu falei, em 95, eu fui para o congresso Fórum Olímpico, se chamava. Foi em Lérida, primeiro congresso europeu de marketing esportivo em Lérida, do lado de Barcelona. Aí depois eu fiquei mais 27 dias em Barcelona e fui no Fórum Olímpico, foi dentro do INEFSI, Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, onde foram feitas as Olimpíadas. Ali eles pegaram o Parque Olímpico e transformaram numa escola de educação física. Também não estava acreditando naquilo ali, as instalações, aquilo ali maravilhoso e tal. E quando eles começaram a mostrar dados, naquela época, a gente está falando em 95, a gente está falando 25 anos atrás. Os caras tinham todo o mapeamento, os caras tinham todos os dados, e assim por diante e tal. Então, quer dizer, e o Brasil ainda, né, continua engatinhando em termos de cientificidade, né, aliado, né, à necessidade do mercado. Né? Um beijo também para Carolina. Né? Obrigado pela presença. Muito bom. Nicolas, assim, algumas últimas perguntas aqui para a gente já encerrando e já avisando também que a próxima live será com o Rafael Plastino. Nicolas está convidado. Imperdível. Todos que estão aqui presentes também, né? Vamos falar muito sobre KPI, indicadores de patrocínio, ROI, retorno sobre os objetivos, um papo bem legal também. A pergunta que eu queria te fazer era como é que você vê essa questão que tem tido muito impacto aí na imprensa e na nossa vida, que a gente não pode deixar de falar, né? Sobre essa pandemia, o que vai operar no mundo do esporte. E como você é um acadêmico dos mais respeitados aí nessa área no país, a academia está preparando estudos, ou você acha que isso vai mudar a forma também dos estudos da universidade? Como isso vai refletir no esporte brasileiro? Vamos lá. Bom, todas as lives e todas as informações que estão acontecendo, todos os dados de mercado, todos os sites tal, estão apontando, e todo mundo deixa bem claro isso, óbvio, que teve uma antecipação, né, daquilo que ia acontecer daqui a uns anos, o digital entrando forte e assim por diante, o mundo não vai ser o mesmo, o novo normal e assim por diante. Tá? Isso é uma coisa, ponto. Se discutir isso. Vamos lá. Eu não acredito, novamente, não sou tradicional, mas eu tenho muitos salvaguardas, digamos assim, algumas restrições com alguns modismos que existem. Vamos lá. Muita gente está dizendo que a TV vai acabar. Já vou entrar no... A TV não vai acabar. A convergência da mídia, ela vai migrar para a TV, tu vai poder olhar a televisão. É muito chato tu ver um jogo de futebol no celular o dia inteiro. Tu vai ver 90 minutos, é complicado, é óbvio, tem os highlights, bom, é uma outra coisa, isso não vamos estar bem. Então assim, hoje é tudo online, não é tudo online. Hoje, na pandemia, é tudo online, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. É muito melhor tu receber uma mensagem do Messi por telefone. E aí, Nicolas, beleza? Estamos juntos, quanto tempo? Um grande beijo, nos vemos. Ou ir lá no Nou Camp, no treinamento do Barcelona, encontrar o cara. Quer dizer, são coisas que a gente não pode minimizar determinado. Então, o Match Day, ele é fundamental ainda. Né? Nós sabemos disso. Bom, a NBA, todo mundo está acompanhando o movimento que está sendo feito e só eles conseguiriam fazer uma coisa dessa. Está se discutindo muito a volta do futebol brasileiro. Né? Primeira coisa, antes de mais nada, é legítimo os clubes quererem voltar? Na minha opinião, é legítimo? Óbvio que é.
Por quê? Porque pessoas dependem disso. Vamos lá, mundo ideal que eu estou falando, mundo ideal. Existem funcionários, eu não estou falando de dirigentes, existem funcionários que vivem disso, existem as pessoas do restaurante, as bilheterias, existe estacionamento, existem... É legítimo querer a volta, poder sobreviver da sua atividade profissional, é legítimo. No entanto, é extremamente perigoso. A gente não vai nem entrar no mérito... vamos entrar no mérito da saúde mesmo. Quando se a gente já fala que tem que ter um distanciamento social dentro de um estádio de futebol, portões fechados, não é a mesma coisa, estão se voltando, até porque existem compromissos, e maravilhoso, que bom que está voltando a Liga, que bom que está voltando a NBA, a gente vai poder começar a voltar a ter programas de entretenimento na TV. Mas vamos lá, vamos liberar os estádios. É totalmente impossível. A gente, primeira coisa, antes de entrar no estádio, encontros de torcida, acabou o distanciamento social, acabou qualquer coisa, nem a polícia em tempos normais consegue controlar esse movimento, quem dirá agora. E outra coisa, no estádio vai ter isolamento social de manter a 2 metros. No primeiro gol, no primeiro lance, vem aquela avalanche, todo mundo se abraça, e acabou o isolamento. Acabou. Então, assim, a gente está falando, perdendo tempo em pensar em determinadas coisas de manter segurança, com portões abertos, mantendo. Ou seja, você vai voltar com portões fechados. Agora, voltar com portões fechados. Ter que isolar todos os jogadores, isolar as suas famílias vão juntas, vão ficar em quarentena, o campeonato vão ficar naqueles, como a NBA está fazendo isso em Orlando. Agora, vai se fazer isso no Brasil? Se tem estrutura, se tem uma logística. Quer dizer, então são coisas que a gente fica pensando e perdendo tempo, tá? Então, com relação à volta, voltando àquilo que estava se colocando, o Match Day é muito importante, né? O evento em si é muito importante. A questão das reprises, as questões das lives, as questões das promoções dos clubes, o digital, que está todo mundo batendo, é maravilhoso, antecipou muita coisa, já tinha que ter tido, os clubes tinham que ter trabalhado com storytelling há muito tempo, os seus ídolos, o Brasil não valoriza os ídolos, por que o pessoal visita os museus na Europa, quando tu vai para Portugal, talvez o museu mais lindo, eu falo isso, que me surpreendeu, o museu de esportes mais lindo que eu conheci até agora, e olha que eu já fui em muitos, foi o do Porto, né, eu fui no ano retrasado, o do Porto é maravilhoso, e geralmente o pessoal, não, Barcelona, não, Real Madrid também, o Porto é um banho, né? Então, tipo assim, chega um momento que já tem o seu tempo esgotado. As reprises já estão perdendo audiência, a Globo andou perdendo no último domingo, no domingo retrasado também. Então, quer dizer, ele tem o seu tempo finito. O Match Day é extremamente importante. Chega um momento que não há mais o que fazer. No entanto, né, nós não temos muita saída. Não. Se nós pararmos para pensar hoje, né, as estratégias que têm que ser desenvolvidas são as que estão sendo. Né? É óbvio que a indústria ela vai ter momentos difíceis, não adianta dizer, não, depois que voltar sim, de repente nós voltaremos, com certeza nós voltaremos mais ávidos, né, por opções de entretenimento, mas com segurança. É muito complicado, né, ainda, e com certeza a indústria ela vai ter grandes problemas. Até porque os patrocinadores também vão ter grandes problemas, né, com relação ao seu orçamento, ao seu faturamento, aos seus custos, que com certeza vão ter restrições em termos de contratos. Né? Com relação a pesquisas do mundo acadêmico. Né? Estão tendo pesquisas, sim, o impacto principalmente óbvio, né, pesquisas muito... pesquisa de mercado, opinião de torcedores, a respeito de como é que está sendo esse processo de se voltaria para os estádios ou não, e assim por diante. Né? Mas realmente é um momento muito difícil, né, que o esporte está passando, ele vinha num crescimento absurdo, né, por mais que se diga que os grandes eventos não deixaram um legado, né, que deviam ter deixado, e é 100% que não deixaram um legado que podiam ter deixado. Sim. Mas eu sempre digo uma coisa, os grandes eventos, eles talvez, na minha opinião, deixaram um legado, que é o legado cultural. A gente, durante um mês, nós vimos o que pode dar certo no Brasil. Né? Nós vimos um entorno muito bem seguro, nós vimos a venda de produtos, nós vimos toda a logística, a compra de... Isso foi um legado cultural. É óbvio que no Brasil nós não aproveitamos também isso, mas ele ficou em muitas... E surgiu essa nova gama de profissionais que entraram na indústria e permaneceram. Isso foi um legado cultural que ficou. Perfeito. Nicolas, já caminhando para o fim, a última pergunta. Eu acho que assim, tudo que você disse já foi uma grande resposta para isso que eu vou te perguntar. Mas assim, ainda assim eu prefiro fazer essa pergunta. Com base na sua experiência que você mostrou, tanto que você foi atrás, fuçou, né, para conseguir chegar onde você chegou na sua carreira no marketing esportivo, para você hoje,
o que uma pessoa hoje, para trabalhar com marketing esportivo, alguém que está começando no mercado, ele tem que ter de conhecimento, de habilidade, de atitude, de postura para trabalhar nesse mercado? Bom, primeira coisa, entrar no Invictus, né? Tem muitas dicas ali, né? Obrigado. Outras pessoas, não, sensacional mesmo, parabéns pelo trabalho, Carlos, parabéns mesmo, gostei muito, né? Obrigado. E primeira coisa, né? Bom, estudante, né? Se puder entrar num grupo de pesquisa, pesquisadores dentro da instituição, né? Que tem e desenvolvam pesquisas nessa área, na área da administração, da publicidade, jornalismo, educação física, economia, né? Eles são... sempre tem algum professor que se interessa por essa linha. Isso é a primeira coisa do estudante. Puder desenvolver um projeto de pesquisa, assim por exemplo. Nunca foi tão fácil ter acesso a informações hoje, né? Como se tem. É uma coisa absurda. É muito... Hoje, eu estava perguntando para minha esposa, que ela é publicitária também, eu falei, Nani, hoje tu trabalharias com publicidade? Ela falou, não, hoje eu trabalharia com certeza, porque a gente tem as mídias sociais, tem os digital, tem o streaming, hoje é muito... Então, quer dizer, essa é a primeira coisa, né? Poder, durante a carreira acadêmica, poder pesquisar, poder estudar. Ler tudo o que cair na mão em cima disso. Quando a gente está falando de ler tudo, não é numa postagem na internet, não é num link que tu vai ter realmente o conhecimento e vai poder se aprofundar na história. Os livros não acabaram. Se acabaram no Brasil, a gente está com um grande... Além de todos os problemas que a gente tem um grande problema também de aumento do analfabetismo, né, cultural, né, porque a gente tem que ler e ler o máximo. Né? Hoje nunca foi tão fácil, através do streaming, o que tem de programas, o que tem de informações, né, na Netflix, na Amazon, saiu agora um sobre FIFA Gates, quer dizer, coisas absurdas que estão saindo e assim por diante. Isso é a primeira coisa. Se preparar teoricamente é fundamental. Uma outra coisa que eu sempre digo, assim, e eu com 49 anos eu cheguei a uma conclusão, já uns pouquinhos anos atrás, eu acho que o network ele é fundamental. O network, a gente fala o que network? É conhecer pessoas. E quando a gente fala em conhecer pessoas, não é adular as pessoas, não é ter palavras, puxar o saco de ninguém. E sim se mostrar totalmente... Exatamente. Todo mundo sempre diz o que eu ganhei com isso. Ninguém chega e diz assim, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Onde eu quero pesquisar, eu quero participar, eu quero trabalhar num evento de forma gratuita, eu quero aprender, E a partir daí tu começa a ficar conhecido. E quando tu é conhecido, eu falo uma coisa abertamente, quando eu fui em 95 para esse Fórum Olímpico em Barcelona, eu conheci uma pessoa, né, lá, e eu já tinha conhecido um ano antes, né, que ele foi lá, ele era pessoa visitante na Santa Maria, ele era o diretor da Faculdade de Educação Física lá. E eu me mostrei tão disponível ao cara, que 20 anos depois, você viu 2 vezes lá, 20 anos depois eu mandei para ele uma carta dizendo que eu queria fazer um pós-doutorado em Barcelona e tal, e ele falou assim, eu te abro todas as portas aqui, tu pode estagiar inclusive dentro do departamento de marketing de Barcelona, eu consigo para tu dar aula aqui, eu consigo para tananã, e hoje ele é o secretário nacional da Federação Espanhola de Futebol. Quer dizer, então eu me mostrei totalmente interessado, totalmente disponível, né? E eu queria realmente trabalhar. Ele viu, aí até ele brincou com o meu ex-orientador, no caso, o Sérgio Gavar, falou assim: eu quero 10 brasileiros iguais ao Nicolas. A mesma coisa aconteceu com o Bruno Oro também. Tanto que eu enchi o saco desse cara, esse cara teve que me atender. E hoje a gente tem uma relação de 25 anos de amizade e de respeito mútuo. A mesma coisa na Suíça também, do quanto eu insistia. A minha carreira não é que ela é uma carreira de sucesso. Mas quantos projetos tu aprovaste? Eu devo ter aprovado o quê? 20 projetos de patrocínio? Ah, então o cara, não, muito pelo contrário. Eu ofereci 400 e só aprovei 20. A minha história, às vezes, é uma novela mexicana. Eu tô falando uma coisa, eu larguei, fui fazer outra, tal. Mas eu quis sempre essa simbiose entre o mercado e academia e tal. E assim, então eu acho que as pessoas hoje, elas... E aquilo, uma coisa que tu colocasse na live, assim, não acho que vem fácil e não vem rápido. Demora. E demora para chegar, demora para acontecer. E tu tem que estar no momento certo, no lugar certo, mas quando ela chegar, tu tem que estar preparado. Tu tem que estar preparado. Né? Mas tu se prepara com o quê? Com conhecimento, com experiência, lendo, estagiando, né, pesquisando. É isso, é o conselho que eu posso dar. Né? E outra coisa, principalmente, pensar por conta própria. Não segue modismos. Não segue, porque em Barcelona faz isso, vamos fazer a mesma coisa. Ah, não vem. Cara, não é. Parece que o pessoal, alguém leva uma corrente e vai todo mundo atrás falando o mesmo discurso e, na verdade, indo para um discurso completamente equivocado da realidade do mercado.
Muito interessante, Nicolas. Na verdade, não existe atalho, né? Não existe caminho fácil, é muito difícil. Existe suor, trabalho, esforço e capacitação, porque pode ser que a oportunidade chegue um dia para você e você não esteja preparado, né? Não esteja estudado o suficiente, né? E não esteja, né? Com habilidade, conhecimento e a atitude necessária para enfrentar aquele desafio. Com certeza. Professor Nicolas, olha, muitíssimo obrigado pela live. Foi assim, pô, perdão a palavra aqui, do caralho. Muito boa mesmo. Foi a live mais longa, com maior participação que nós tivemos aqui. Vai ficar disponível no nosso IGTV. Em breve nós vamos editar aqui e passar para o nosso canal no YouTube também. Foi muito bom, assim, o conhecimento. Acho que as pessoas vão sair daqui com uma aula, realmente, de um grande professor e um acadêmico e um profissional do mercado gabaritadíssimo. Para nós da Invictus aqui foi uma honra que você tenha aceitado o convite nesse feriado e estar conosco conversando até esse momento, né? Mais de 1h30 praticamente juntos aí. Foi sensacional. Muitíssimo obrigado e gostaria de contar com você de novo no futuro para outras lives como essa, para a gente poder discutir esse mercado do esporte. Esse é o interesse da Invictus, né? Que a gente tem tentado fazer. Então, foi um dia muito importante para nós aqui e aproveitar e agradecer também as pessoas e convidá-los também para a próxima live com o Rafael Plastina na semana que vem. Então, muito obrigado, professor Nicolas. Um grande abraço mesmo. Foi show de bola, viu? Eu que agradeço, Carlos, mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que esteve presente e também todo mundo que curtiu no Instagram, mais de 100 e poucas curtidas, no Facebook também 180, e no LinkedIn e tal. Queria agradecer novamente o Rafael Plastina por ter intermediado e ter recomendado na live. E todo mundo que está aqui, se eu ficar falando, todo mundo que passou pela Time aqui, eu queria realmente agradecer do fundo do coração. Foi um grande prazer. Continua, Carlos, com esse trabalho, que é maravilhoso. Obrigado. Né? Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, né? E pode ter certeza que a partir de agora, sempre a Invictus, eu sempre estarei presente vendo as tuas postagens e assim, tá bom? Um grande abraço, né? E vamos ficar em casa, vamos nos cuidar e se Deus quiser, acaba isso e a gente vai poder se reencontrar, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Uma excelente noite para vocês. E amanhã temos mais uma resenha Invictus. Vou falar sobre o livro Homo Ludens. Não sei se o Nicolas já leu esse livro, já ouviu falar desse livro. O livro Homo Ludens, muito interessante, que abriu para mim a visão do esporte. Quem quiser assistir amanhã, estou fazendo uma resenha sobre isso. Obrigado, Nicolas. Um grande abraço e boa noite. Abraço, Rafa Zanetti também. Abraço a todo mundo. Um abração. Prazer enorme. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Obrigado.